Olá pessoal, nós temos feito algumas leituras baseadas numa série de livros, o Evangelhos para Todos, e agora a gente tem começado ali, então, Mateus para Todos. Esse é o início desse projeto aí que a gente está propondo de leitura, comentários sobre o livro, baseados também em alguns comentários do autor. E no vídeo passado eu tinha comentado a respeito do nascimento de Jesus e como esse evento foi algo miraculoso e sobrenatural. E havia comentado sobre um livro que é esse aqui, Os Dedos de Deus ou Os Chifres do Diabo. Ali eu havia falado dos chifres de Satanás, né? Então, o Dedo de Deus e os Chifres do Diabo é um livro que falava sobre 3 grandes blocos de narrativas de milagres e maravilhas, sinais e milagres na Bíblia, começando ali com Moisés, depois Elias, Eliseu e Jesus. Depois esse livro aqui mudou para o título para Sinais e Maravilhas. Então eu fiquei devendo, vou mostrar ali, não acabei mostrando. Mas hoje a gente vai dando continuidade na leitura de Mateus para Todos. Nós vamos ler sobre os magos que visitaram Jesus após ele ter nascido. Então a gente vai ler aqui o texto bíblico que está no livro e os comentários do autor, e depois a gente fala alguma coisa também, beleza? Vamos nessa. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Os magos visitam Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, na época em que Herodes era rei, alguns homens sábios e instruídos chegaram a Jerusalém vindos do Oriente. Onde está aquele, perguntaram eles, que nasceu para ser o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, assim como toda Jerusalém. Ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim disse o profeta. Você, Belém da terra de Judá, não é a menor entre os príncipes de Judá, pois de você virá o líder, que pastoreará meu povo Israel. Então Herodes chamou os homens sábios em segredo e descobriu com eles o exato instante em que a estrela havia aparecido. Em seguida enviou-as a Belém. Informe-se a respeito do menino, disse ele. Quando encontrá-lo, voltem e me relatem tudo de modo que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvir as palavras do rei, eles partiram. Lá estava a estrela que tinham visto no Oriente, seguindo à frente deles. A estrela seguiu até parar no lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-no. Em seguida, abriram seus tesouros e deram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Eles foram divertidos em sonho para não voltar a Herodes. Então, retornaram ao seu país por um caminho diferente. Então, esse é o texto que Mateus relata sobre a visita dos magos a Jesus após o seu nascimento. O N.T. Wright fala o seguinte a respeito desse texto, algumas considerações. O mundo antigo, alheio à iluminação das ruas jamais esqueceu o céu noturno. Muitas pessoas, especialmente dos países a leste da Palestina, transformaram o estudo das estrelas e dos planetas em uma arte refinada, dando a cada um deles um sentido bem particular. Então, na época de Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, não havia a iluminação artificial como nós a conhecemos hoje, não havia tanta poluição, então provavelmente o céu era bem mais nítido e estrelado à noite, é isso que o autor quer dizer. Ele fala aqui então que muitas pessoas, especialmente dos países do leste da Palestina, sabido é que os babilônicos tinham uma série de conhecimento a respeito dos céus. Então alguns sugerem que esses magos que vinham do Oriente tinham conhecimento do zoroastrismo, que ficavam observando as estrelas, as posições, as constelações, e ali eles estudavam com a finalidade de predizer algumas situações que poderiam ocorrer no futuro, enfim. Então, eles estudavam e provavelmente eles tinham esse conhecimento também, que essa é uma conjectura, não é um fato de que a estrela
que brilhava tão forte no céu, era um sinal de que haveria de nascer alguém muito especial. N.T. Wright aqui ele vai continuar com as suas observações. A gente tem como tradição entender que os magos eram reis. E ele fala aqui que isso é uma imagem aconchegante, né, de um livro de história. Que criamos por nós mesmos, trazendo presentes para um bebê em um estábulo. Mateus não fala nada de estábulo, pelo que sabemos por meio do evangelho dele. Maria e José estavam simplesmente vivendo em Belém na época e só mudaram para Nazaré depois. Ele também não disse que os visitantes seriam figuras reais. Então isso faz parte de uma tradição e não do que o texto bíblico realmente fala. Fala em magos vindo do Oriente. Ele diz que Jesus é o verdadeiro rei dos judeus e que o velho Herodes é o falso rei, um usurpador, um impostor. É isso que é o anúncio do nascimento de Jesus significa, como o Messias prometido. Herodes Antipas desempenhou um papel relevante no desenrolar da história de Jesus. A casa de Herodes não achava agradável a ideia de alguém afirmar ser o rei dos judeus. Por isso que teve depois uma matança de crianças por conta de que o rei não queria que a profecia se cumprisse. A chegada dos magos, diz aqui N.T. Wright, pode também se referir-se a mágicos ou astrólogos. Enfim, se Jesus, em algum sentido, é o rei dos judeus, isso não quer dizer que o governo dele esteja limitado aos judeus. Também essa é uma visão que N.T. Wright traz para a gente refletir. Mateus termina seu evangelho com o comissionamento de Jesus aos seus seguidores para irem fazerem discípulos de todas as nações. Parece que essa é a maneira pela qual as profecias do governo mundial do Messias se tornam verdadeiras. Lembrando que Mateus foi escrito para os judeus que estavam na expectativa messiânica de que o Messias viesse libertar o povo deles do jugo romano. E na continuidade, então, da leitura do Evangelho de Mateus, conforme o N.T. Wright aqui fala, a gente vê que Jesus veio para muito mais além do que tão somente para o povo judeu. Ele veio para todos. Por isso que até o nome da série é o Evangelho para Todos. Os soldados de Pilatos são os primeiros gentios desde os magos a chamar Jesus de rei dos judeus, lá em 27 e 29. Mas a coroa que lhe dão é feita de espinhos, e seu trono é uma cruz. Nesse momento haverá, em vez de uma estrela brilhante, trevas misteriosas. Isso aqui é uma analogia que o N.T. Wright faz muito interessante, que fala que quando Jesus nasceu, tinha uma estrela acompanhando e orientando os magos para que chegasse até nele, onde que ela parou, uma estrela que brilhava muito forte na escuridão. E quando Jesus morre na cruz, é crucificado, há trevas sobre a terra. Então, a luz que iluminava o mundo, que era Jesus, naquele momento de morte, se tornou em trevas. Mas depois ele ressuscitou para a honra e glória de Deus Pai. Essa então é a parte que N.T. Wright que trabalha sobre os magos que visitam a Jesus. É algo bem interessante também. Não sei se ele vai trabalhar isso no Evangelho de Lucas, mas a gente celebra o nascimento de Jesus no Natal, e aqui no hemisfério sul é no verão. Israel fica no hemisfério norte, na verdade, e é muito frio nessa época. Então não faz muito sentido, porque havia pastores ali cuidando das ovelhas, então era um clima mais ameno, mais temperado, mais aquecido. E assim se contesta se realmente Jesus nasceu em dezembro. É apenas também outra tradição que a igreja acabou assumindo. Mas essa não é a importância. A importância é que, assim como os magos também vieram do Oriente para adorar a Jesus, o Salvador dos judeus e o Salvador dos mundos, assim também na sua segunda vida todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E assim nós aguardamos essa promessa. Maranata. Então esta é a nossa conversa de hoje sobre os magos, a visita dos magos. E na próxima leitura, o N.T. Wright vai trabalhar em Mateus a viagem para o Egito, como Jesus também e a sua família se tornaram refugiados no Egito. Até a próxima. Obrigado pela tua companhia e Deus te abençoe.